E se eu te dissesse que existiu um homem que dominou forças que nenhum ser humano deveria sequer tocar? Um homem que fez pactos com entidades sombrias. E que mesmo assim, terminou sua vida sendo considerado um santo. Essa é a história de São Cipriano, um nome cercado por medo, mistério e contradição. Muito antes de ser lembrado como santo, Cipriano era conhecido por algo completamente diferente. Ele teria nascido na antiga Antioquia, uma região marcada por crenças pagãs, rituais e práticas espirituais que hoje seriam consideradas proibidas. Desde muito jovem, Cipriano demonstrava uma curiosidade incomum, mas não era uma curiosidade comum. Ele queria entender o invisível. Queria dominar aquilo que ninguém conseguia explicar. E foi assim que começou sua jornada. Dizem que ele viajou por diversas regiões, aprendendo com sacerdotes, magos e ocultistas. Cada novo conhecimento levava mais fundo em um caminho perigoso, um caminho sem volta. Astrologia, invocações, rituais, nada era suficiente. Quanto mais ele aprendia, mais ele queria. Até que, segundo as lendas, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Cipriano teria feito um pacto. Um pacto com forças que prometiam poder absoluto, em troca de algo que nenhum homem deveria oferecer. E naquele momento, ele deixou de ser apenas um estudante da magia. E se tornou um mestre. Dizem que ele podia influenciar pessoas, manipular situações, e até invocar entidades. Seu nome começou a se espalhar, não como um sábio, mas como alguém a ser temido. Mas todo poder tem um preço. E o destino de Cipriano começaria a mudar de uma forma inesperada. Tudo aconteceu quando um homem desesperado procurou sua ajuda. Ele queria conquistar o amor de uma jovem chamada Justina. Cipriano aceitou. Parecia apenas mais um desafio, algo simples para alguém com tanto poder. Mas não era. Justina era diferente. Ela era profundamente devota ao cristianismo, e sua fé não era apenas simbólica. Era algo forte, inabalável. Cipriano tentou de tudo. Rituais, invocações, forças ocultas, nada funcionava. Cada tentativa falhava. Cada feitiço era quebrado. Era como se algo invisível estivesse protegendo ela. E foi nesse momento que algo começou a mudar dentro dele. Pela primeira vez, Cipriano encontrou algo que ele não conseguia controlar. Algo mais forte que tudo que ele conhecia. Isso não fazia sentido. Como uma simples jovem poderia resistir ao poder que ele levou anos para dominar? A resposta começou a inquietá-lo. E essa inquietação virou obsessão. Cipriano começou a questionar tudo. Seu conhecimento, seu poder, suas escolhas. Ele percebeu que, apesar de todo o poder que possuía, existia algo maior. Algo que ele nunca havia compreendido. E então, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele abandonou tudo. Renunciou à magia. Destruiu seus próprios conhecimentos, queimou seus livros, e decidiu seguir um novo caminho. Um caminho completamente oposto ao que ele havia vivido até então. Cipriano se converteu ao cristianismo. O homem que antes buscava poder nas sombras, agora buscava a luz. E mais do que isso, ele passou a usar tudo o que sabia, para combater aquilo que um dia ele mesmo praticou. Sua história começou a se espalhar novamente, mas dessa vez, não como um feiticeiro. E sim como alguém transformado. Com o tempo, ele se tornou uma figura importante dentro da fé cristã. Mas sua jornada não foi fácil. Assim como muitos naquele período, ele foi perseguido. E acabou sendo condenado à morte. Mas foi justamente isso que consolidou sua imagem como mártir, e mais tarde, como santo. E é aqui que a história fica ainda mais misteriosa. Porque séculos depois, surgiu algo que mudaria completamente a forma como o nome de São Cipriano seria visto. Um livro. O chamado Livro de São Cipriano. Um livro cercado por histórias assustadoras, contendo rituais, feitiços, invocações e práticas ocultas. Mas existe um detalhe que muita gente não sabe. São Cipriano,
nunca escreveu esse livro. Na verdade, esses textos surgiram muito tempo depois de sua morte, provavelmente entre os séculos XVIII e XIX, reunindo crenças populares, ocultismo europeu e tradições mágicas. Mas então surge a pergunta: por que o nome dele está ligado a isso? Talvez pela sua história. Talvez pelo fato de ele ter sido, segundo as lendas, alguém que viveu nos dois extremos: luz e trevas, fé e ocultismo. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão fascinante, e ao mesmo tempo, tão perturbadora. São Cipriano foi realmente um feiticeiro que se tornou santo? Ou essa história foi criada ao longo dos séculos, misturando realidade e imaginação? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável: seu nome atravessou o tempo. E até hoje, continua cercado de mistério. E agora eu te faço uma pergunta: você teria coragem de abrir o livro de São Cipriano? Se você gosta de histórias como essa, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo que você acredita: santo, ou feiticeiro? Ou talvez os dois.